Olá pessoal, Vida Saudável está começando agora e hoje o nosso tema é a saúde do homem. Afinal de contas, chegamos no mês de novembro e quem vem no rastro ali do movimento do Outubro Rosa é a campanha do Novembro Azul. Esse mês ele é dedicado à saúde do homem, especialmente no que diz respeito à detecção precoce do câncer de próstata. E também tem a campanha de prevenção ao diabetes. Neste caso, homens e mulheres precisam ficar atentos, viu? Esse mês de novembro é dedicado à quebra de preconceitos, especialmente no que diz respeito à ida do homem ao médico e também com informações de qualidade e ações específicas. Portanto, pessoal, não sai daí que o nosso programa está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Nesse primeiro bloco, você vai acompanhar uma entrevista com o urologista Mário Kempis. De acordo com uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Urologia, entre os anos de 2016 e 2020, cresceu em 49,96% a procura pelos serviços médicos por parte do público masculino. E nesses últimos 2 anos, aí de pandemia, esse número aumentou ainda mais. Claro que a gente sabe que esse número, essa porcentagem ainda está longe do ideal, mas pelo menos já sabemos que estamos aí no caminho correto, levando os homens cada vez mais à prevenção. E já que estamos no Novembro Azul, vamos falar agora com o Dr. Mário Kempis, ele que é urologista. E aí eu vou começar perguntando a você esse número. A gente já consegue vislumbrar um momento em que o homem tende a perder um pouco dessa coisa muito cultural, que é um dos eixos estruturantes da masculinidade, é essa coisa, do ser invulnerável que é o homem. Isso é um dado estatístico muito bom, A gente vê que as nossas campanhas de esclarecimento, o Novembro Azul, que nós iniciamos há aproximadamente 20 anos, é um mês dedicado a esclarecer o homem para que o homem procure cuidar da sua saúde, Esses dados a gente observa no dia a dia que o homem tem procurado muito mais para fazer o seu acompanhamento da sua saúde, que a saúde do homem não é apenas o câncer de próstata, nós temos muitas outras doenças que acometem o homem, que são travadas pela questão cultural, pela questão dos tabus, e a nossa ideia é realmente mudar essa realidade e fazer com que o homem perca esse preconceito e procurar o atendimento do médico de uma maneira geral quando tem um problema de saúde. É um dado muito animador, mas eu digo que nós ainda estamos muito aquém do necessário, estamos ainda muito aquém das mulheres que já conseguem fazer uma cobertura muito ampla da sua saúde. A gente vê que às vezes o paciente pobre ele tem uma dificuldade do acesso à medicina, mas nesse caso não é isso, porque a gente vê muito paciente com poder aquisitivo bom, que tem plano de saúde e que se nega a ir ao médico porque foi educado que o homem não pode adoecer, que o homem não pode ter doença, que o homem adoecer ou chorar é coisa para fraco. Então, isso tem feito com que os homens morram mais do que as mulheres, que as mulheres fiquem viúvas. Um dos fatores é porque o homem não cuida da própria saúde. Então, ainda temos um longo caminho a percorrer, mas são dados que nos animam muito. Câncer de próstata, Esse momento é o Novembro Azul, o momento da prevenção do homem quanto ao câncer de próstata. E a gente tem esses dados aí do Instituto Nacional do Câncer de 2020, que diz que foram 65 mil novos casos de câncer de próstata. Se a gente faz uma comparação com o câncer de mama, que chega ali a 62 mil, o câncer de próstata ainda é muito mais recorrente. E mesmo assim a gente ainda vê esse déficit na prevenção do homem. O câncer de próstata é o câncer mais comum do homem e o segundo câncer que mais mata, só perto do câncer de pulmão. E se a gente colocar estatisticamente, comparar o homem com a mulher, o câncer de próstata é mais comum do que o câncer de mama, E esses dados eles vêm aumentando. Não vem aumentando porque aumentou o índice de câncer de próstata, não. Aumentou a detecção do câncer de próstata. Por quê? Para a gente fazer um diagnóstico precoce do câncer de próstata, o homem tem que ter a consciência de procurar
o urologista para fazer o seu rastreamento do câncer de próstata, que para a população masculina é a partir de 45 anos, para todo homem da cor negra, todo negro, aquele negro mesmo, procurar a partir de 45 anos, e para aquelas pessoas que têm história familiar de câncer de próstata. Então, se você teve um pai, um irmão com câncer de próstata, você tem que se ater a começar o rastreamento do câncer de próstata a partir dos 45 anos, né? Porque a incidência de câncer de próstata com história familiar é muito maior. Então, se você tem uma geração, aumenta 3 vezes a incidência. Se você tem 2 gerações, aumenta para 5 vezes. Então, se você tem um pai e um avô com câncer de próstata, o risco de você ter câncer de próstata é 5 vezes maior do que quem não tem história familiar. Se você não é negro e não tem ninguém na família com câncer de próstata, tem que começar a fazer o rastreamento do câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. E o que a gente pode entender por esse rastreamento? Chegou no urologista, né, marcou ali a consulta, necessariamente já vai para aquele exame do toque, que é algo, né, que a gente sempre fala aqui no nosso programa, que é uma das coisas que acaba afastando muito o homem da ida ao urologista, que é esse temido exame, e tem também o PSA. Primeiro que você vai para uma consulta médica, tá? Você vai com uma consulta para fazer a avaliação da sua saúde. A parte do rastreamento do câncer de próstata é uma parte da consulta. Então, a gente vai falar de diversas situações. O que é que a gente observa muito? As questões sexuais, como a impotência sexual, como a ejaculação rápida, que é a ejaculação precoce, como as DST, como os crescimentos de próstata benigna, como outras doenças como diabetes, hipertensão e 1000 e outras coisas que podem ter, isso vai ser tudo abordado na consulta. Então, não é uma consulta para rastreamento de câncer de próstata, é uma consulta para avaliar a saúde do homem. Dentro dessa consulta vai ter o exame físico. E o exame físico, aí vai ter o toque retal, que é um exame rápido, indolor e não vicia, não tem que ter medo de fazer o toque, de maneira nenhuma ele vicia, né? Então, é um exame que faz parte do exame físico, como a gente vai avaliar tudo, e lá a gente consegue fazer uma avaliação do tamanho da próstata, se a próstata tem caroço ou não tem caroço, se é uma próstata mole ou dura. Aí, baseado nesses exames, a gente vai pedir os outros exames complementares, que aí entra o PSA, que o que danado é PSA? É uma glicoproteína produzida exclusivamente pela próstata. Então, é uma substância produzida pela próstata e quando ela está alta, ela indica um problema na próstata. Não indica que seja câncer, indica que é um problema. Então, se você tem um PSA alto associado a uma alteração no toque, aí você vai para uma biópsia de próstata e a biópsia vai dizer se é câncer ou não. Mas nem todo mundo que tem uma elevação do PSA é câncer, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. Por isso que você tem que ir no urologista para fazer esse rastreamento, essa avaliação adequada. Eu tenho um dado aqui que 2% da população masculina acaba morrendo por câncer de pênis. É uma porcentagem baixa, mas é algo assustador, porque pelo que eu entendi, é muito causado pela falta de higiene. Exatamente. O câncer de pênis, né, ele é um câncer que está relacionado com a questão socioeconômica, né? Então, é uma doença totalmente prevenível, a gente consegue evitar, na grande maioria, nos países desenvolvidos já não existe praticamente mais câncer de pênis, e o câncer de pênis é uma doença nos países de terceiro mundo, e infelizmente o nosso Brasil, as regiões de maior incidência é a região norte-nordeste, e isso tem a ver com o poder aquisitivo. E o câncer de pênis é uma doença totalmente evitável. Por quê? Porque nós temos alguns fatores de risco relacionados com o câncer de pênis. Nós temos o principal fator de risco, que é a fimose. E a gente sabe que tem criança que nasce com a fimose, os pais não cuidam e chega um adulto com a fimose. E essa fimose, que danada é fimose, Mari? É a incapacidade de expor a cabeça do pênis, a incapacidade de expor a glande. Então, você não consegue arregaçar, você não consegue fazer uma higienização ali adequadamente e aquilo ali vai ficando acumulado o esmegma, que é o sebo produzido pelo pênis, associado com urina, associado com sujeira, com secreção vaginal, aquela coisa, e aquilo leva a uma toxicidade e ele vai crescendo até chegar a um ponto que formou uma ferida, formou uma úlcera que não cicatriza mais e ele vai procurar quando vai ver está com câncer de pênis. Então, se nós tratarmos a fimose lá no passado, isso não vai levar ao câncer de pênis. E nós temos realmente a questão da má higiene, aquelas pessoas que realmente não conseguem arregaçar,
aqueles idosos mais velhos que não conseguem fazer uma higienização adequada, né, que acaba levando ao acúmulo de secreção, de sujeira nessa região, e essa leva à toxicidade peniana. Então, às vezes, um sabãozinho consegue evitar um câncer de pênis. Hipertrofia prostática benigna é algo comum, ele passou dos 50 anos, os homens vão ter, mas é preciso ter algum tipo de cuidado, de atenção especial? A próstata, todo mundo, a gente está aqui falando que você que tem 45 anos, ou todo mundo a partir de 50 anos já tem que começar a avaliação da próstata. Por quê? Porque a próstata é um órgão que vai ter problema, né? A hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata, todo homem vai ter. Uns mais cedo, outros mais tarde, uns mais rápido, outros mais devagar, uns mais, outros menos, mas todo mundo vai ter o crescimento do próstata. E o que danado é crescimento de próstata? Crescimento de próstata a próstata, ela vai crescendo, e à medida que ela vai crescendo, ela vai fechando o canal da urina, ela vai obstruindo a uretra. E à medida que vai obstruindo a uretra, o paciente começa a ter dificuldade de urinar. Então, o paciente começa a acordar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes à noite e começa a mijar aquela urina que não saia. Começa a urinar aquela urina cansada, aquela urina que pinga nos pés. Você fica no banheiro meia hora para urinar ali um pouquinho, daqui a pouco você deita, daqui a pouco volta demais, volta de novo para urinar. Então, é a dificuldade que você tem de urinar que vai ocasionar a incapacidade de urinar, onde você vai travar a urina e vai precisar usar aquela sonda. Vamos finalizar, então, falando um pouco sobre a importância que tem hoje nessa campanha do Novembro Azul. A campanha do Novembro Azul não é uma campanha apenas para rastreamento do câncer de próstata, sim, mas cuidar da saúde do homem de uma maneira geral, tá? Então, vá no médico. Hoje, graças a Deus, no estado do Rio Grande do Norte, a gente já tem urologista distribuído em todas as regiões, as cidades de maior fluxo têm urologista. Então, hoje não tem desculpa para você não ter acesso ao urologista. Então, busque, pode demorar 1 mês, 2 meses, mas você vai ter acesso, tá? Então, busque cuidar da sua própria saúde. Vamos mudar essa realidade de morte de homem por doenças que são totalmente preveníveis e que a gente consegue mudar a realidade. Basta o quê? Que o homem procure o médico. O Vida Saudável faz um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. O profissional de endocrinologia ele é responsável pela detecção de doenças crônicas. E é exatamente o tipo de doença que é o diabetes. Nesse segundo bloco, você acompanha então uma entrevista com Larissa Pimentel, endocrinologista. Estudos já comprovam que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às enfermidades graves e crônicas. Eles acabam morrendo mais precocemente que nós, mulheres. Essa média, ela chega até 7 anos aqui no nosso país. E como a gente está falando sobre o Novembro Azul, né, a saúde dos homens, vocês, homens, precisam se ligar, precisam estar mais atento a essas doenças crônicas, porque observando, analisando, tomando cuidado com relação a essas taxas, como, por exemplo, de colesterol, da glicemia, é que vocês vão poder viver aí que nem nós, mulheres. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Larissa Pimentel, endocrinologista, que tem tudo a ver, né, com essa análise, esses cuidados dessas taxas, né, doutora Larissa? Para começar, vamos desmistificar a questão da campanha do Novembro Azul, porque a gente tende logo a remeter à saúde do homem, parece que não, né? Hoje já há uma divisão de pautas com relação à campanha do Novembro Azul. Pois é, Luísa, eu nem digo muito divisão de pautas, eu digo junção das pautas, né? Porque, na verdade, quando a gente fala em saúde, a gente quer ampliar o tema. Então, o histórico do Novembro Azul vem desde 1991, quando a Organização Mundial de Saúde colocou o azul, que é aquele símbolozinho redondo, relacionado à conscientização do diabetes. E aí entrou como tema aí tanto da Organização Mundial de Saúde quanto da Federação Internacional do Diabetes. E aí, quando foi em 2008, entrou também aqui no nosso país a pauta do Novembro Azul, relacionada à saúde do homem. Porque mundialmente, também nesse mês de novembro, é um mês de conscientização relacionado ao quê? Ao câncer de próstata, à saúde mental do homem
e o sedentarismo. E o que a gente entende, né, sobre essas doenças crônicas que a gente sabe que deve ser observada desde ali 30 anos, que é aquele momento que a gente começa a envelhecer? Pois é, e hoje o que é que a gente tem? Uma grande pandemia de doenças crônicas, sendo aí encabeçada pela obesidade, né? Pelo ganho de peso e as consequências dela. E aí, como consequência da obesidade, vem todas as complicações dela, que aí inclui a hipertensão, o colesterol elevado, a dislipidemia, inclui o diabetes, né? A chamada que a gente chama de síndrome metabólica. E aí o que acontece? No decorrer da vida, esse ganho de peso levam a essas complicações e a gente precisa rastrear e prevenir essas doenças. Então, hoje, realmente, tentar instituir um estilo de vida saudável, antes dos 30, inclusive, faz com que a gente chegue aos 50, aos 60, bem melhor, com mais longevidade e mais qualidade de vida. O sedentarismo, né? Principalmente a gente sabe agora que depois da pandemia, que virou aí o modo online, está todo mundo mais sentado, gastando menos energia, né? E os nossos hábitos alimentares, que isso está fazendo o quê? Com que a gente coma alimentos mais hipercalóricos, alimentos não saudáveis. E aí, como consequência, vem o quê? As doenças crônicas. E dentre delas, nos homens, aumentou muito a prevalência, na verdade, na população em geral, né? A gente sabe que hoje, uma em cada duas pessoas que tem diagnóstico de diabetes não sabem que tem esse diagnóstico. E isso é um dado muito alarmante, porque a gente sabe que o rastreio não é feito, que as pessoas não conhecem os sintomas, não sabem como prevenir, não vão ao médico buscar, né? Tem gente que você pergunta, nunca verificou uma glicemia, nunca verificou como é que tá nem sua pressão arterial, e aí vem num processo aí de ganho de peso, vem num processo de sedentarismo, e isso aumenta risco de quê? Risco cardiovascular. Então, a gente aumentando aí muito a prevalência, né, e a mortalidade por doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, aumento do câncer, né? No caso do homem, inclusive o câncer de próstata, né? Que é o segundo câncer que mais mata os homens, né? Que aumenta a mortalidade dos homens. E essa é uma grande preocupação. Bom, diabetes é uma doença silenciosa, como você disse, é bem difícil ter o diagnóstico, não porque seja difícil de saber, mas por causa da dificuldade do acesso ao médico, da relutância muitas vezes. Vamos falar então dos sinais e sintomas, né, do diabetes e do rastreio. O diabetes, a grande questão é porque é uma doença sem sintomas, é uma doença assintomática. Então, você pode estar aqui com a glicose alta, eu e você, e a gente não está sentindo absolutamente nada. Quando aparecem os sintomas de descompensação do diabetes, que é quando você começa a perder peso, ter muita sede, muita fome, aumento de fome pode ser sinal de diabetes, acordar à noite para urinar pode ser sinal de diabetes, ter muita sede pode ser sinal de diabetes, e uma perda de peso sem ser intencional pode ser devido ao diagnóstico de diabetes. Mas quando aparecem esses sintomas, muitas vezes você já tem esse diagnóstico há muito tempo. Ou muitas vezes as pessoas têm até o diagnóstico quando já tem complicações do diabetes. Por exemplo, problemas oculares, quando tem um pé diabético, que tem uma úlcera, ou quando tem um infarto. Aí sim descobre que tem diabetes. Então, a nossa preocupação com a conscientização da campanha é justamente levar educação em diabetes, levar informações. Inclusive, o tema da campanha desse ano é envolvida a educação. É educação para proteger o amanhã, para que a gente consiga, através de informações, de conscientização da população, a gente prevenir mais a doença. E quem precisar de tratamento, instituir também o tratamento correto. Então, eu digo sempre, né? Se você não fez aí seu rastreio, né, de diabetes, de doenças da síndrome metabólica, de hipertensão, de dislipidemia, procure seu médico, né? Vá lá, faça seus check-ups regularmente, né? Tratamento, então, a gente encontra hoje de forma acessível, né, dentro do Sistema Único de Saúde? Na verdade, a gente tem algumas opções dentro do tratamento do diabetes, tanto de medicamentos orais como das insulinas, que são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde. E hoje o tratamento do diabetes, a gente tem um leque muito grande. Nos últimos 5 anos, houve uma revolução no tratamento do diabetes. Então, a gente hoje tem novos medicamentos disponíveis, novas insulinas, novas formas de aplicação, novas formas de monitorar o diabetes, né? A tecnologia em diabetes tem evoluído muito. O que a gente quer é que toda essa evolução também seja acesso para todos, né? Que eu acho que isso é um dos grandes pontos, que a gente, em termos de gestão, a gente precisa que todos tenham acesso para que realmente a gente possa não ter tantas complicações dessa doença. Para terminar, um assunto que a gente ainda não pautou aqui,
né, é a questão da reposição hormonal quando a gente fala de homens, porque é algo assim tão já comumente associado à reposição do hormônio nas mulheres que até a gente acha meio estranho quando se fala nessa reposição para homens. Existe, como é feito e como tem sido a adesão? Existe sim. No decorrer do processo de envelhecimento, assim como na mulher ocorre lá um marco da menopausa, a produção do hormônio masculino, que é a testosterona, ela também vem reduzindo, de uma forma, digamos, progressiva no decorrer do envelhecimento. Então, ocorrem indicações sim de reposição hormonal da testosterona, né? Existem diagnósticos que a gente chama de hipogonadismo, que é a deficiência de testosterona, que inclusive uma das causas do hipogonadismo secundária é justamente a obesidade. Quem não sabia, a obesidade reduz os seus níveis de testosterona. Então, você começa a ter sintomas de déficit de testosterona, mas muitas vezes está associado ao seu ganho de peso. Então, o que é importante saber é que nem sempre é indicação de reposição de hormônios. Às vezes, eu tenho que tratar causas base que estão por trás dessa queda de testosterona e quando eu as trato, a testosterona volta ao normal. Então, quem tem indicação de reposição de testosterona, a gente trata e faz a reposição. E quem tem indicação de tratar outras doenças que estão gerando a redução de testosterona, a gente também faz esse tratamento. O profissional endocrinologista faz esse tratamento. Mas é muito importante a gente saber, porque hoje, como tem essa grande difusão de que tudo é reposição hormonal, a gente precisa ter muito cuidado, porque também a reposição hormonal sem indicação, a gente pode aumentar risco de doenças cardiovasculares, risco de doenças psiquiátricas, risco de lesão hepática, certo? Outros riscos que podem estar associados aí ao uso da testosterona. Então, a gente precisa ter uma indicação precisa da deficiência desse hormônio para que ele realmente seja reposto. O Vida Saudável não terminou ainda não. Fica por aqui que depois do intervalo tem mais. No nosso último bloco, você acompanha uma entrevista com o Dr. Juliano Silveira, geriatra. Bom, então, como vocês já puderam conferir, houve realmente um aumento pelos serviços médicos, né, pelo público masculino. Mas será que isso aconteceu em todas as especialidades? Eu estou aqui agora com o querido Dr. Juliano Silveira, geriatra, e vai explicar para a gente como é que está esse cenário na geriatria. Apesar de ter tido um acréscimo na busca, né, pelo urologista, que foi um ganho, isso muito importante. Infelizmente, na geriatria, esse impacto ainda está começando a ser percebido. O maior público que ainda nos procura ainda são senhoras, são mulheres, a pessoa idosa, a mulher nos procura mais. E ainda assim, numa proporção de quase 80% de mulheres e 20% de homens. Então, assim, a gente precisa que essa onda continue ainda nas idades maiores e que o homem idoso venha também nos buscar e que a gente consiga fazer um envelhecimento bem sucedido. Como é que esse homem ele chega no consultório, né? Porque a gente sabe que já há essa dificuldade dele procurar os serviços médicos, eles chegam porque estão doentes ou são obrigados, de repente, a ir ao serviço médico ou ao geriatra. Isso é uma situação bem inusitada. Hoje em dia, a gente já tem um aumento dos homens que procuram por demanda espontânea. Mas geralmente há uma busca ainda por adoecimento, ou seja, uma medicina muito mais curativa do que preventiva. E muitas vezes o homem vem, até brinco, em condução coercitiva da esposa. Ou seja, geralmente a esposa é uma pessoa que já tem um cuidado com sua saúde, tem uma assiduidade e com isso tenta trazer um homem no engajamento para que ele consiga cuidar da própria saúde. Homens envelhecendo, né, significa ali a perda de algumas funções. Do mesmo jeito que a gente vê na mulher que passa pela menopausa, o homem passa por um processo, né, semelhante que até então era chamado de andropausa. Eu queria que você explicasse como é que acontece, né, e também se isso acaba sendo uma causa, né, para a busca desse paciente junto ao geriatra. Sem sombra de dúvida, o termo andropausa foi muito usado, ainda é de forma no dia a dia, corriqueiro, mas na verdade entende-se que o homem ele nunca deixa de produzir esteroides, certo? Hormônios masculinos. Então o termo que a gente usa é a disfunção androgênica associada ao envelhecimento masculino, ou seja, o homem idoso muitas vezes ele tem uma queda nesses hormônios
pode ser desencadeado por várias causas, às vezes a obesidade, às vezes um acidente, às vezes um tratamento oncológico. Isso faz com que ocorra uma queda de testosterona principalmente. E isso vai ter um impacto em vários campos. Na atividade física, ele vai se sentir mais fraco. Na parte de atividade sexual, que ele vai, também é uma das causas bem comuns de disfunção erétil. Então, assim, a andropausa, assim, não existe uma andropausa, mas uma redução que, dependendo, há casos que a gente indica, sim, uma reposição. A TRT, a terapia de reposição de testosterona, ou seja, há indicações bem interessantes na medicina. Fisiologicamente, como é que são essas mudanças? Então, um indivíduo que ele começa a ter algum tipo de alterações da sua composição corpórea, certo? Que perde, às vezes, um pouco aquela questão da masculinização, pode ocorrer, certo? São casos mais raros. Você vê que alguns indivíduos, muitas vezes, o homem idoso, às vezes, ele pode ter uma semelhança com a mulher idosa, principalmente no octogenário, nonagenário, pode ter uma semelhança por essa perda. E, assim, eu vejo muito reclamação da questão do desempenho do dia a dia, das atividades cotidianas. Seja o desempenho físico, de subir uma escada, dirigir um carro, seja o desempenho intelectual. Muitas vezes a queda da testosterona no homem também faz com que ele possa mimetizar até problemas de depressão, problemas de perda de memória. Vamos então falar sobre doenças associadas comuns, né, aos homens, porque a gente já abordou a questão do câncer de próstata, só que esse momento do Novembro Azul a gente precisa abrir o leque e dizer que não é apenas o câncer de próstata que merece ali a atenção. O que é que a gente consegue citar aí como as mais comuns para o público masculino? Então, a gente tem uma preocupação com os adoecimentos oncológicos, né, os cânceres, mas assim, uma das principais causas também de mortalidade na população masculina são as doenças cardiovasculares, os infartos e as doenças cerebrovasculares, como o acidente vascular cerebral, o AVC. Então, assim, quando a gente se preocupa, a gente tem que ter cuidado que fatores de riscos também são comuns. O tabagismo também interfere a nível de AVC e de cânceres. O etilismo também pode predispor a doenças do coração e também alguns cânceres. A obesidade. Então, assim, além de se preocupar com a questão oncológica, a gente tem que procurar também tratar doenças como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é a alteração do colesterol. Será que as estratégias de comunicação que hoje são utilizadas na grande mídia, por parte do Ministério da Saúde, elas acabam priorizando, né, o idoso, a criança, a mulher? A gente não tem realmente campanhas que sensibilizem esse público específico, o público masculino, a procurarem um médico. Será que acaba aqui não tendo essa relação de causa e efeito? Na verdade, a gente está tendo algumas tentativas nos últimos anos, está tendo um aumento, um acréscimo, né? E assim, utilizam-se muito do apelo da cultura masculina. Muitas vezes a bebida, ou seja, faz uma associação com cerveja, uma associação com o futebol, que é a paixão do brasileiro, muitas vezes com a questão do churrasco, ou seja, tentam utilizar esses ambientes que muitas vezes o homem gosta, aquilo que é prazeroso para ele, e através dessa simbologia, tentam fazer algum tipo de chamada para o tratamento dele. Precisa muito que seja cada vez mais trabalhado, ano após ano, para que a gente desenvolva uma cultura na cabeça do homem. Bom, pessoal, o Vida Saudável de hoje fica por aqui. Agradeço a companhia. Não esquece de nos acompanhar lá no Instagram, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuiza, tá bom? Próxima semana tem mais Vida Saudável para você, aqui mesmo na telinha da TV Assembleia. Até lá!